E esta edição de Agricultura BR começa falando a respeito de mercado de carnes, de carne bovina especialmente, principalmente após a identificação de um caso de vaca louca, que deve ter uma comprovação como atípica no estado do Pará, que fez com que o Ministério da Agricultura do Brasil suspendesse as exportações para a China. Isso está previsto no acordo entre os dois países. Para falar a respeito deste assunto e também do entendimento da China, principalmente em relação a este caso no Brasil e também as negociações, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Charles Andrew Tang, ele que é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Charles, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Qual é o entendimento hoje que a China, do ponto de vista comercial, tem sobre as aquisições de carne bovina do Brasil, depois da identificação deste caso? Boa tarde, seja bem-vindo. Bem, depois da identificação da doença de vaca louca, logicamente o Brasil, o Ministério, o MAPA, suspendeu a exportação e a China suspendeu a importação de carne bovina no Brasil. Acredito que em breve vai abrir de novo, né? Vai estar resolvido essa questão da doença e a China vai continuar sendo um grande comprador de carne bovina do Brasil. Hoje tem 70 frigoríficos esperando numa lista para conseguir o CIF China. O governo chinês deve aprovar de 18 a 20, né? E eu acho que a China não tem alternativa a não ser continuar importando a carne bovina. Logicamente, o governo chinês gostaria de reduzir essas importações por questões de saúde, etc. Mas, como a China não tem como criar gado, não é como aves e suíno, que já estão voltando os plantéis normais na China, né? Embora a China vai sempre continuar comprando asas, meio de asa e pata de galinha, porque ela não tem autossuficiência, embora mesmo que tenha autossuficiência na criação de aves, não vai ter autossuficiência em patas de meio de asa de galinha. E carne bovina, a China não tem como criar gado, né? Ela não tem terra suficiente para poder ter grandes rebanhos de gado como tem no Brasil. Então, sem dúvida alguma, tão logo seja resolvido essa questão de doença de vaca louca, a China vai continuar importando carne bovina em volumes crescentes, que cada vez que o povo chinês tenha mais prosperidade, querem comida de valor agregado mais elevado. E carne bovina, né, já tem várias churrascarias brasileiras na China e todo chinês quer provar churrasco tipo rodízio e também, quando vem para o Brasil, eles querem comer churrascaria de rodízio. Charles, em relação aos casos, né, nós tivemos em 2019, tivemos em maio, setembro de 2021 e agora de fevereiro de 2023. O Ministério da Agricultura agiu bastante rápido aqui no Brasil, informando a China, fazendo a suspensão, cumprindo aquilo que está acordado. Isso fortalece, no seu entendimento, as relações comerciais entre Brasil e China, para inclusive ter essa expectativa de novas habilitações de plantas frigoríficas brasileiras? Sem dúvida. Olha, você sabe que a China está bastante, vamos dizer, confiante no governo do presidente Lula, porque o presidente Lula não briga com ninguém, né? Faz amizade com todo mundo, e a China sempre teve, o presidente Lula sempre teve uma parceria estreita com a China. E acredito que eu tive conversando com o pessoal do governo de uma província chinesa, eles estão bastante, vamos dizer, confiantes que eles vão estreitar ainda mais
os laços com o Brasil no governo, e principalmente depois da visita do presidente Lula para a China, que vai ocorrer no final desse mês, né, de março. Eu acho que, dia 28 de março, que foi anunciado, eu acho que cada vez mais vai estreitar a parceria entre o gigante da América do Sul e o gigante da Ásia. No passado, eu lancei um livro meu, publicado pela editora Aduaneiras, e o título original era Aliança Brasil-China, uma estratégia para a prosperidade. Porque, como você sabe, a China tem investido na infraestrutura do continente africano e de muitos outros países, e a infraestrutura é a base de desenvolvimento de qualquer nação. Tang, e bastante interessante esse ponto de vista, a criação, né, trazer essa prosperidade em relação ao crescimento das duas nações. Hoje, em relação ao comércio que se tem, e aqui especialmente eu tenho que falar especificamente de produtos agropecuários, a China é o maior importador de soja do Brasil, já se torna um dos maiores em relação ao milho e é o maior em relação à carne bovina. Como prosperar e melhorar essa ação hoje que nós temos em relação aos dois países, principalmente dentro desses produtos hoje que são agropecuários aqui do Brasil? Olha, você sabe que o Brasil conseguiu mais de 50 bilhões nos 3 últimos anos. O Brasil conseguiu quase 150 bilhões de dólares de superávit. Ou seja, na última década, todo ano o Brasil lucra nas exportações, ou seja, exporta muito mais do que importa da China. E isso está gerando um superávit que chega quase a 150 bilhões de dólares nesses últimos 3 anos. Né? Isso vai fortalecer cada vez mais a posição invejável de reservas em divisas do Brasil. Né? Então, eu acho que nunca mais, desde que eu cheguei no Brasil, transferido por um banco de investimento de Wall Street para trabalhar no Brasil, o Brasil passou por moratória. Mas com essas reservas conseguidas, muito em razão do comércio e investimentos com a China, o Brasil nunca mais vai ter que passar por moratória. Que hoje o Brasil tem uma posição de reserva em divisa bastante forte e invejável. Charles Tang, no seu entendimento, você falou a respeito da expectativa de ter a resolução mais rápido em relação ou ser mais breve em relação a esse caso de vaca louca atípica no estado do Pará. Hoje nós já podemos falar em prazos, em períodos, né? Nós tivemos em 2019, se eu não estou enganado, um prazo que foram de 15 dias, 2021 chegou próximo a 120. Qual seria hoje a expectativa da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China? Eu acredito, você sabe que a China e tanto o MAPA no Brasil age com muita responsabilidade, né? E eu acho que tão logo que seja resolvido o problema da doença, a China vai voltar a comprar maciçamente do Brasil, inclusive porque durante algum tempo ela não tem importado do Brasil. Então, ela vai acumulando também as demandas que não têm sido atendidas. Né? Logicamente, está importando mais os Estados Unidos, está normalizando um pouco mais relações comerciais com a Austrália, porque a China não estava importando da Austrália, né? Nada. Então, eu acho que dentro do entendimento e dentro da atitude responsável do Ministério da Agricultura, inclusive o ministro Fávaro é uma pessoa bastante, vamos dizer, do ramo, né? E eu acho que age com muita responsabilidade. É do interesse tanto do Brasil quanto da China o encurtar e começar a importar mais rápido possível a carne bovina. Tão logo que seja controlada a doença no Brasil, a China vai voltar a comprar em grande escala.